Boa noite, família Verdade e Vida. Cristo vive e você vive. Olha para o teu lado, vira para o seu irmão e fala assim: a sua vida é por causa da vida de Cristo. A sua vitória é por causa da vitória de Cristo. Aleluia. Tome seu assento, por gentileza. Glória a Deus. Como diz o nosso amigo o pastor Paulo Canuto, é fogo alto e óleo puro. Louvado seja Deus por essa noite tão preciosa, pelo privilégio de podermos estar na presença do Senhor. Seja presente fisicamente nesta casa, debaixo desta unção, ou seja aí do seu lar onde você está, o Senhor também está aí, né? A onipresença de Deus está na sua casa, está onde você estiver. E nós louvamos a Deus pelo privilégio de podermos ter o Senhor. Queremos hoje dar continuidade à mensagem que nós não conseguimos terminar domingo passado, né? É a parte 3 do Sermão da Montanha, né? E só retomando, nós fizemos um primeiro bloco, onde nós falamos sobre o homem abençoado. Eu gosto muito dessa matéria quando dada pelo IHOP e pelo F-HOP, onde eles falam sobre oito grandes bênçãos da felicidade. São as 8 bem-aventuranças. Depois, em seguida, ele vai falar sobre cinco problemas, 5 coisas que nós precisamos vencer, 5 situações onde nós precisamos passar por cima delas e vencer. Ele chama de 5 tentações, e depois nós vamos ver mais 6 ações para completar. Então, esses 3 capítulos de Mateus, eles são muito ricos, não é? Tanto é que já estamos aí há 11 semanas pregando sobre isso. Nessa é a 11ª semana, nós estamos pregando sobre isso. E parece que cada hora que vai, parece que a gente vai mergulhando, parece uma areia movediça, né? Você vai entrando e aquilo vai colocando a gente mais dentro da grande realidade daquilo que Deus quer fazer. Então, na semana passada, nós estávamos trabalhando uma realidade, onde estamos falando sobre as 5 tentações, algumas das tentações que nós precisamos vencer. Depois de sabermos o que nos faz feliz, o que nos torna feliz como cristão, existem algumas coisas que nós precisamos vencer. E nós começamos falando sobre a primeira grande tentação que nós precisamos vencer, é a ira. Fala comigo, ira. Ou seja, odiar o irmão, segundo o que Jesus falou, é tão errado quanto matar o irmão. Então eu preciso vencer a tentação da ira. A segunda tentação é a tentação da imoralidade, onde nós precisamos entender que desejar é igual a cometer adultério. E nós vimos que a imoralidade, ele pode se manifestar de várias maneiras, ele pode se manifestar verbalmente, ele pode se manifestar na mente, na ação, no coração. Imoralidade pode até se manifestar no dedo, dependendo do que você tecla, onde você tecla e o que te leva o dedinho. E nós contamos uma musiquinha adaptada, cuidado, dedinho no que tecla, né? Papai do céu, tá de olho em você, né? Como diz o outro, está ligado. A Bíblia diz que os olhos de Deus passam por toda a terra. Não tem como fugir dos olhos dele. Você pode fugir dos olhos da sua mãe, pode fugir dos olhos do seu pai, pode fugir dos olhos da sua esposa, do seu esposo. E como disse hoje a pastora numa conversa, ela falou assim, a grande vantagem é que não dá para fugir sempre de todo mundo. Meu pai dizia assim, ninguém engana todo mundo o tempo todo. 1 hora, 5 minutos de bobeira, alguém vai descobrir o que está fazendo. Então, todo esse processo, ele vale a pena a gente trabalhar. E começamos a falar um pouquinho sobre uma outra tentação que precisamos vencer, é a tentação de cumprir os nossos compromissos. Aquilo que nós tratamos, as palavras que nós damos. Tá? O que, se você não vai cumprir, não prometa nem se comprometa. E começamos a falar um pouco a respeito desta questão de dar a palavra, sabe, como um ato de honra. Tá? A terceira grande tentação a ser vencida é a tentação de desonra. E ele fala sobre 2 tipos de desonra, e nós concluímos dentro disso, significa a desonra ao matrimônio e a desonra ao compromisso da palavra assumida, né?
E nós começamos a tratar um pouco isso. E terminamos essa parte falando que uma das coisas mais impressionantes nessa tentação é quando você não consegue manter o sim que você diz, nem o não que você diz. E eu trouxe aqui, finalizando essa palavra dessa desonra, da tentação da desonra, que o grande problema nessa tentação é você entender que o que está por trás disso é quem tem influência sobre a sua vida. Ou seja, quem influencia tanto você ao ponto de você se parecer com ele. E é interessante, eu quero só repassar a partir dessa parte aqui, tá? Quando ele diz assim, o seu sim seja sim, o seu não seja não, porque o que passar disso é procedência maligna. Fala assim, o que passar do meu sim, o que passar do meu não, é procedência maligna. Jesus está dizendo que o que falamos revela o caráter e a identidade de quem nos influencia. Se falarmos a verdade e cumprimos o que assumimos, nos parecemos com Deus, porque Deus não é homem para mentir. A palavra de Deus prevalece para sempre. Jeremias capítulo 1, versículo 12, ele vai dizer assim, disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra, a fim de cumpri-la. Deus está dizendo assim, Jeremias, não se preocupe. Não se preocupe, porque aquilo que eu falo, eu cumpro. Ele está dizendo, Jeremias, descansa. Se eu lhe fiz uma promessa, vai acontecer. Ou seja, a palavra que Deus nos dá nunca cairá por terra. Mateus capítulo 24, versículo 35, Mateus 24, 35, ele vai dizer assim, passará, diga comigo, passará o céu e a terra, diz o Senhor, porém, as palavras de Deus, diz o Senhor, as minhas palavras não passarão. Ou seja, se você diz sim, e você mantém o teu sim, você se assemelha a Deus. Se você diz não, e você mantém o seu não, você se assemelha a Deus. Ou seja, da palavra que nós damos, nós precisamos ser refém dela. Deixa eu colocar. A palavra que um crente dá, ele se torna refém dela. Você é refém do compromisso que você assumiu. Como cristão, eu e você somos refém daquilo que nós dizemos sim. E nós nos tornamos refém daquilo que nós dizemos não. Claro, deixa eu fazer um pequeno parênteses. Pastor, e se eu não conseguir cumprir? Por uma fatalidade. No mínimo, você precisa avisar o porquê não cumpriu. Outra coisa, você se compromete com algo. E ali na frente você descobre que aquilo fere um princípio da Bíblia, você foi enganado. Você deve ter passado por isso. Alguém lhe trouxe uma proposta enganosa, e em cima daquilo que você tinha ciência, parecendo ser verdade, você disse sim. E ali na frente você descobre que aquilo não era bem o que a pessoa disse. Logo, significa que aquilo que a pessoa disse que não era verdade, então você está descomprometido a cumprir aquele engodo. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Mas o que está em foco aqui não é exceção, é regra. A grande questão que Jesus está tratando não é porque você pode dizer não em algumas ocasiões, apesar de ter dito sim. O que Jesus está dizendo é, tenha um comportamento padronizado. Se comprometa e vá. Prometa e faça. Antigamente, os mais antigos, eles usavam a expressão fio do bigode, né? Onde você não precisava de uma assinatura. Aquilo ali era a palavra dita, aquela palavra ia ser cumprida, e aquilo estava em foco e acabou. Entretanto, o contrário, por outro lado, também não falar a verdade, mentir, mostra que nós estamos debaixo de uma influência contrária, sofremos uma influência maligna.
João capítulo 8, versículo 44. Ele vai dizer assim: vós tendes por pai, vós sois do diabo, porque é vosso pai, e quereis satisfazer-os o desejo. Ele é homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Meu Deus do céu. Eu vou ler devagarzinho de novo. Vós sois do diabo. Ele diz assim: se você diz sim, você é de Deus. E mantém teu sim. Mas se você mente, você não é de Deus. E pior que não ser de Deus, é dizer ter parte com o maligno. O que procede disso é procedência maligna, o que sai disso. Porque ele é o vosso pai, ou seja, quem mente é filho do diabo. E quereis satisfazê-los os seus desejos. Está dizendo assim, o diabo fica feliz da vida quando o cara mente. Pensa num trem feliz, é o diabo, quando pega um mentiroso, ainda mais sendo pseudamente crente. Ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, o que acontece? Ele fala dele mesmo, do que lhe é próprio, do seu caráter, da sua identidade. É mentiroso e pai da mentira. Talvez você vai perguntar: pastor, você nunca mentiu? Eu falei: claro que já menti e um monte. Eu falei: você que não mentia, aí que eu menti mesmo. A Bíblia diz: se você aqui não tem pecado, você se faz mentiroso e não há verdade em você. Sabe, todos nós, de alguma forma, já deslizamos nessa área. Sabe, não tem nenhum isento. Não tem nenhum isento que nunca mentiu. Pelo menos eu não conheço nenhum, a não ser Jesus. Entretanto, me recordo quando Deus começou a tratar isso de uma maneira mais forte na minha vida, né? Principalmente a gente é criança, e a gente é tão bobo, para não falar burro, que a gente pega umas mentiras tão besta. Mentira sem, até mentir sem necessidade, vira um hábito, mentir. Deixa eu contar uma coisa engraçada para você, não quero que pegue no meu pé depois. Eu era adolescente, menino pequeno lá em Barbacena, né, lá no Rio de Janeiro. E às vezes a gente se entretinha demais brincando e acabava, tinha uma merenda na escola, a gente não comia na escola. Né, e eu preferia brincar do que comer. Eu chegava em casa da mãe e falava assim: filho, você comeu? Eu sabia que se eu dissesse que não comia, ela ia pegar no meu pé. Eu falei: claro, mãe, que eu comi. Mentirinha boba, né? Mentirinha boba. Aí minha mãe um dia falou assim: o que foi que serviu lá no colégio público? Eu falei: mãe, aquele arroz com aquele troço verde, aquele petit pois, aquela ervilha. Ela falou: você está dizendo que no colégio público eles serviram arroz com ervilha? Seu mentiroso. Tem. Colégio público, eu falei: fubá. Eu vou oferecer. Vai servir arroz à la grega? Pensa num trem burro, é o mentiroso. Deixa eu repetir. Pensa num cara burro, é o tal do mentiroso. Presta atenção. Todo mentiroso é refém da sua mentira. Eu vou repetir. Todo mentiroso é refém da sua mentira. Se você diz que fez algo para alguém e você não fez, você vai ter que ter aquilo na memória o tempo todo. Toda vez que alguém lhe perguntar, você vai ter que lembrar qual foi a mentira que você pregou. E você tem que ficar em cima daquela mentira. Porque aquilo não é natural, então você vai ter que ficar assim: eu
eu sei lá, sabe? Eu comprei uma coisa que você não comprou, sabe? Você fica ali, só que uma hora você dá 5 minutos de bobeira. E aí você vacila e não lembra da mentira que você pregou. Aí todo mundo descobre, já era, dançou. Para mim o foco que conclui esse ponto a respeito da honra, honrar a palavra, honrar o matrimônio, ele está muito focado em cima disso. Quando nós não honramos o que nós falamos, nós mudamos aquele a quem nós nos assemelhamos. Se torna procedência do mal e não procedência do bem. Nos parecemos com essa atitude, mais com o inferno do que com o céu. A boa notícia é que tem saída para todo mundo, inclusive para o mentiroso humano, porque o capeta não tem mais jeito. E como é que eu faço isso? Assumo uma posição de dizer a verdade. Vai sair mais barato. Presta atenção, vai sair mais barato. Sabe, o castigo da verdade do que o prejuízo da mentira. Existem várias situações a respeito disso, poderia compartilhar com você. Quero dividir só mais uma experiência daqueles testemunhos, para a gente entrar na segunda parte da mensagem que nós terminamos. Eu passei por uma fase muito difícil na vida empresarial, já adulto, já não mais criança. E eu fiquei devendo a todo mundo, até o cofrinho das minhas filhas foi assaltado. Sabe? E você chega nesse momento, todo mundo te cobra. É banco, é parente. Eu devia no boteco, devia em tudo que é lugar. Pensa num cara quebrado, devendo Deus e o mundo e mais alguém. Sabe? E quando você está nessa situação, parece que você se esconder das pessoas ou mentir do tipo, diga que eu não estou. Não atender um telefone. Isso é muito comum na vida empresarial. Chega um ponto que a pessoa começa a ficar devendo tanto, que ele acha que vai se safar não atendendo o telefone. Que ele acha que que a coisa vai ficar melhor se ele fugir. E Deus me deu uma lição através de um senhor, que era um fornecedor que eu tinha, e eu comprava nele durante muitos anos, e era tanto a nossa confiança que eu já nem assinava duplicata, ele fazia uns cartõezinhos assim, né? E a gente fazia aquele conta corrente, né? Quem é empresário sabe o que eu estou falando. Você pega no lugar, o cara vai lá, paga um pouco, fica mais um pouco. E eu fiquei devendo ele muito tempo, e depois eu comecei a não atender mais o telefone dele, mas atender o telefone dele. E quando alguém dizia assim, fulano daí, diga que eu não estou, diga que eu não estou, diga que eu não estou. Me escondia. Um dia eu estava chegando na empresa, 6 horas da manhã, estava abrindo a porta, uma mão quente bate no meu ombro assim, era o seu Moraes. 6 horas da manhã, aquele português me achou. Quando ele entrou, eu falei, seu Moraes, fica quieto. Entra. Eu, ó. Né? Entrei e falou, fecha a porta. Ele sentou e falou assim para mim, Djalma, você não é moleque, mas você está agindo como um moleque. Você não é mau caráter, mas você está agindo como mau caráter. E eu vim aqui para te ajudar. Ele pegou um bolo de ficha assim, e ele começou a rasgar uma por uma na minha frente. Ele falou assim, a partir de hoje, você não me deve mais nada, mas eu quero que você faça um trato comigo. Para de mentir. Atenda o telefone, diga que não pode pagar, pague o preço do momento que você vive. Mas não mente mais, porque você não é isso. Aquele dia eu tomei uma decisão na minha vida. O que eu não estava entendendo é que à medida que eu mentia, eu atraía o maligno para piorar a minha situação. Deus não estava comigo. Eu achava que se eu mentisse, eu ia aliviar, quando eu não estava entendendo que a minha mentira estava afastando Deus para me ajudar e estava aproximando o maligno de me prejudicar. Então não minta. Não minta. Só a verdade
ela te liberta. Só a verdade, ela te traz luz. Então, fuja dessa tentação, que é não manter a sua palavra. E pior, não só não manter, mas mentir em cima de uma coisa que não procede. Quarta tentação. Mateus capítulo 5, versículo 38 a 42. Mateus 5, de 38 a 42. Ouviste o que foi dito? Olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir a face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo, tira-lhe a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede. E não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. A quarta tentação chama-se a tentação da reação. Se a primeira é a ira, se a segunda é a imoralidade, a terceira é o compromisso e a palavra, a quarta tentação é a tentação que nós vamos vencer, que chama-se reação. E aqui, queridos, a vaca torce o rabo, o porco torce o rabo, o cachorro torce o rabo e o gato torce o rabo. Se até aqui as coisas ficarem estreitas, esse ponto aqui, ele é impressionante. Ele vai falar a respeito de uma ideia central disso aqui, ele vai colocar algo muito forte envolvendo esse quarto, onde ele vai dizer o seguinte, sabe, eu porém vos digo olho por olho, dente por dente. Sem dúvida, essa é uma proposta a que Deus está nos tratando, olhando a nossa vida como um todo e falando assim, sabe, cuidado para você não tratar as pessoas simplesmente pela reação daquilo que elas fazem com você. Há uma frase que diz o seguinte, aquilo que alguém faz com você representa muitas vezes o que ela é. Mas aquilo que ela é não pode mudar quem você é, não mudando o que você faz. Eu vou repetir. Muitas vezes, aquilo que alguém faz com você pode representar o que ela é. Mas aquilo que ela faz com você não pode mudar você no que você faz. Se você não entendeu, eu vou ser mais direto e objetivo. Se alguém lhe bater numa face, não devolva a outra face. Não bata na face dele. Jesus diz assim, em vez de você reagir, haja. Vença a tentação da reação. Por que essa lei foi dada por Moisés? A olho por olho, dente por dente. É que o ser humano, ele tem um senso de justiça própria muito forte. Alguém faz algo com ele e diz, isso é injusto. A gente tem um senso de justiça muito aguçado. E por causa desse senso de justiça, e não há nenhum erro em ter um senso de justiça. O problema é que em nome do senso de justiça, você faz justiça e não deixa Deus fazer. O problema não é ter senso de justiça. O problema é o seu senso de justiça ser tão elevado que Deus não precisa fazer justiça por você, você faz por si próprio. O que acontecia na ocasião em que essa lei foi estabelecida por Moisés é que as pessoas abusavam da reciprocidade. Era mais ou menos assim, se alguém roubava algo de alguém, roubava um camelo. A pessoa se sentia injustiçada, ela não só tomava o camelo do outro, mas ele aproveitava para matar o outro. Ou seja,
essa lei da reciprocidade começou a se tornar agressiva. Então Moisés teve que criar uma lei dizendo assim: se alguém te tomou um camelo, você só tem direito a pegar um outro camelo. É isso que ele está dizendo. Olho por olho. Se alguém tocou num olho, você só pode pegar o outro olho. Você não pode, além do olho, arrancar um dente. Se alguém lhe tirou um dente, você só pode pegar outro dente da pessoa. Então a lei, ela foi uma lei para preservar os excessos. Antigamente, ele está dizendo assim, a lei foi dada para organizar a justiça da reciprocidade. Ou seja, o que eu fiz, eu vou receber. A lei do olho por olho, dente por dente, tinha o objetivo de limitar a retaliação. Jesus aqui, ele elimina a lei da retaliação, que era uma retaliação limitada, e começa a dizer: a verdadeira lei da graça, a verdadeira essência da lei é nem retalhar. Não faça nem retaliação. A proposta significa que eu preciso olhar para a minha vida, para as minhas ações e saber até onde eu só confio em mim mesmo ou até onde eu confio que Deus é por mim. E talvez aqui seja a essência daquilo. Jesus está subindo o nível aonde eu venço a minha natureza vingativa, confiando na natureza justa de Deus. Você vai ver na carta de Paulo, ele falando muito a respeito desta questão da confiança em Deus. Talvez um dos textos que mais me chama a atenção é o texto de Romanos capítulo 13, quando ele vai falar sobre relacionamento de autoridade. O texto de Romanos capítulo 13, ele vai dizer mais ou menos algo desse sentido. Toda pessoa, ela precisa entender que ela está sujeita a uma autoridade, e não tem nenhuma autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que existem foram ordenadas por Deus. Quem resiste à autoridade humana, resiste à ordenação de Deus e traz sobre si mesmo condenação. Ou seja, se você está debaixo de uma autoridade, e aquela autoridade foi estabelecida por Deus, e você resiste àquela autoridade, você está resistindo ao próprio Deus. Por gente, me ajuda aqui, Johnny e Rogério, rapidamente. Suba aqui, um à minha direita, outro à minha esquerda. Quando chegar lá em cima. Eu sou Deus. E eu estabeleço uma autoridade e digo assim: Rogério, você agora é o pastor sênior da Verdade e Vida. E o Johnny é um dos pastores. Todas as vezes que o Johnny se rebelar contra uma ordem do Rogério, ele não está se rebelando contra o Rogério, ele está se rebelando contra a minha pessoa que estabeleci o Rogério nesse lugar. Eu vou repetir. Se eu sou uma autoridade, sou Deus, estabeleço o Rogério como autoridade, e o Johnny está debaixo do Rogério, uma autoridade que eu estabeleci, e o Johnny se rebela contra o Rogério, ele está se rebelando não só contra a pessoa do Rogério, mas contra a função do Rogério. Entende? Que a rebelião, ele é mais do que rebelião a pessoa do Rogério. Mas quando ele se rebela contra o Rogério na posição que ele está, ele se rebela contra aquele que estabeleceu ele naquela posição. Aí você vai dizer: mas pastor, o Rogério é loucura, bichinho encrencado. Eu concordo. Não é flor que se cheire. Eu concordo. Mas não é porque o Rogério tem os seus defeitos que o Johnny pode se rebelar contra ele. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Porque se rebela contra uma pessoa,
ele não está se rebelando só contra a pessoa, mas contra a função que aquela pessoa exerce. Todas as vezes que o Johnny fala mal do Rogério, ele está me ferindo. E outra coisa, o Johnny não pode fazer uma estrutura, manipular para tirar o Rogério. Porque se ele fizer isso, ou falar mal do Rogério, ele está indo contra a minha pessoa que estabeleceu o Rogério. Daniel capítulo 2, ele vai dizer assim, é Deus quem estabelece rei, e se não prestar, é Deus que tira rei. O que eu estou dizendo, em outras palavras, é que não cabe a nenhuma pessoa em posição de autoridade se rebelar contra a outra na posição dela. Obrigado. O que ele está colocando aqui, em outras palavras, cuidado com o tipo de reação que eu e você temos quando nós envolvemos os nossos relacionamentos, seja com autoridades ou seja com qualquer pessoa. Este princípio é o mesmo. Em Romanos capítulo 13, ele vai dizer assim, quem se sujeita à autoridade tem consciência de quem é Deus. 1 Pedro vai dizer que quando você tem consciência de quem é Deus, você não age, deixa que Deus age. Em outras palavras, todas as vezes que você confia mais em Deus do que em você, você deixa Deus fazer justiça. Mas quando você confia mais em você do que em Deus, você deixa Deus de lado para você fazer justiça. O que está em questão aqui, quando nós queremos reagir fazendo justiça, é uma coisa muito séria. Deixa eu dar alguns exemplos bíblicos para tornar isso mais fácil. Deixa eu pegar aqui alguns exemplos bíblicos para tornar mais fácil. Eu quero pegar 8 exemplos bíblicos para você entender algo. 8. Bem rapidinho, todos eles muito conhecidos, para você entender o que são homens que entenderam que a ação de Deus é mais poderosa do que a minha reação diante de uma injustiça. Eu vou pegar pela ordem. Por exemplo, a história de Abraão com Ló. Gênesis capítulo 13. A história de Abraão com Ló. Gênesis capítulo 13. Abraão leva Ló. Enriquece Ló. E ali no meio do caminho, por causa de uma briga de pastores, Ló prejudica Abraão. Ló comete uma injustiça contra o tio que levou ele. O que Abraão faz? Retalha e manda ele embora? Sem nada? Não. Abraão sabia que ele tinha uma aliança com Deus. Repita comigo. Quando eu tenho uma aliança com Deus, ainda que aparentemente eu perca, quando Deus está no negócio, eu ganho. Abraão falou assim, quer saber uma coisa, Ló? Eu não vou brigar com você. Você está dando valor a uma injustiça dos seus pastores. Então, pode escolher o melhor lugar. Meu Deus, tem tantas verdades aqui. Presta atenção. Numa disputa, quem tem Deus pode ir para o topo da montanha, aonde só tem pedra, e vai ficar rico. Quem cometeu injustiça, ainda que vá para as Campinas Verdes, num lugar próspero, vai ficar pobre. Abraão sabia tanto que Deus era com ele, que em vez dele fazer justiça com Ló, ele dizia assim, Ló, está fora, você não tomou seus pastores. Ele diz assim, pode escolher. Querido, quando você sabe que Deus é com você, você dá o outro direito de escolha. Mas quando você não dá o outro direito de escolha e você exige, é porque você confia mais em você do que em Deus. Deixa eu dar um outro exemplo. Gênesis capítulo 26, a Bíblia fala sobre Isaac e os filisteus. Havia uma grande seca, Isaac vai lá e cava um poço. Quem cavou o poço? Quem cavou o poço? Quem cavou o poço? Isaac. Aí veio água. Os filisteus vieram e entulharam. Isaac pegou todo o exército dele e foi lá e destruiu os filisteus. Verdade ou mentira? Mentira. O que ele fez? Largou o poço com o cara e foi abrir outro.
Porque quem sabe que tem Deus, não se preocupa em abrir mais um poço. Eu vou repetir. Quem sabe que Deus é com ele, não se preocupa em abrir um segundo poço. E a Bíblia diz que ele abriu um segundo poço e deu mais água do que o primeiro. Sabe o que os filhos teus fizeram? Entulharam. Aí Isaac falou, não, primeiro tudo bem. Uma vez tudo bem. Agora 2 vezes é abuso. Foi isso que Isaac falou? Mas por que você faz assim então? Pastor, uma vez tudo bem, segunda vez não. Então, aí estão fazendo de bobo. Sabe o que Isaac fez? Pode ficar com o segundo também. E foi cavar um terceiro. Cavou um terceiro, deu mais água do que o segundo. Aí sabe o que aconteceu? Os filisteus vieram de novo. Aí ele chamou a tropa dele e falou, chega. 1 é pouco. 2 é bom. 3 é demais. Foi isso que ele fez? Não. Porque quem sabe que Deus é com ele, cava quantos poços forem necessários. Agora, quando você não quer cavar nem o segundo, é porque você está confiando no poço que você cavou e naquilo que você fez sobre aquele poço. Entenda que o princípio por trás disso aqui é em quem você confia mais para fazer justiça, você mesmo ou Deus. Pastor, mas eu não vou ser bocó? Vai. Mas eu prefiro ser bocó com a bênção de Deus do que ser esperto sem a bênção de Deus. Quer mais um exemplo? Vou dar mais um exemplo. Jacó e Labão. Labão era tão lambão. Labão era tão lambão que ele mudou 10 vezes. 10 vezes o salário de Jacó. E o bocó de Jacó continuou trabalhando. É muito bobo o tal de Jacó, não? Como é que alguém muda teu salário 10 vezes e você não faz nada? Porque ele tinha uma bênção de Deus. A história de Jacó é linda. Sabe? Tudo que Labão fazia com ele, contra ele, Deus ia lá e revertia. Se Labão tomava de estrada, e aí vinha malhada, só tinha 2 malhadas, daqui a pouco tinha 50 malhadas. Ele tomava as malhadas, vinha pretas. O que presta atenção, quando você tem a bênção de Deus, ainda que te tomem as coisas, Deus é contigo. Deus é contigo. Agora o que está por trás disso? A capacidade de entregar a reação para Deus. E não ficar com ela para mim. Nós falamos de Abraão, nós falamos de Isaac, nós falamos de Jacó, e por que não falar de José? José faz o negócio certo, bota ele numa cova. Faz o negócio certo, bota ele no Egito. Faz o negócio certo, bota ele na prisão. Mas você vê o tempo todo que José diz assim, se eu tiver que pecar, o meu pecado não é contra você, o meu pecado é contra Deus. José passou a vida inteira dizendo assim, sabe, eu não vou cometer um pecado contra esta pessoa, porque se eu pecar contra ela, eu peco contra Deus. Ele sabia que ele não podia perder a aliança com Deus. Ele sabia que ele não podia perder a bênção de Deus. Ouça bem, ainda que leve tempo, a tua confiança em Deus será recompensada. Em outras palavras, assim, não precisa reagir. Vamos andar um pouquinho mais, tem mais um bocadinho, olha aqui. Falamos de Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés. Gênesis capítulo 12. Fala aqui. Os irmãos dele. O tal do Arão e o tal da Miriam. Desceram a lenha no bichinho. Fala. Eu descobri, cara, que todo
toda a igreja, toda a família tem um linguarudo. Eu descobri que tem gente que quando morrer tem que ter 2 caixão, um para o corpo, outro para a língua. E tem que tomar cuidado se o da língua não vai ser maior. Tem gente faladeira. Tem um prazer quase que miserável de falar mal. E eles estão falando mal de Moisés. A Bíblia diz que Moisés ouviu e falou assim, vocês dois estão banidos do meu relacionamento familiar, não quero mais. Vocês não são mais meu irmão. Verdade ou mentira? A Bíblia diz que ele faz assim, Agora faz assim com a mão, faz assim. Quando eu fecho a boca, Deus abre a boca. Mas quando eu abro a boca, Deus fecha a boca. A Bíblia diz que Deus ouviu e desceu. Mas Deus só desceu para falar com Arão e Miriam, porque Moisés se calou, não reagiu. Mais um exemplo. Números capítulo 16. O tal do Datã, Coré e Abirão. Fizeram uma arruaça, arrumaram 120 líderes. Metade dessa igreja aqui. Vão tirar Moisés, vão tirar Arão. Sabe o que Moisés faz? Quando estavam tentando tomar a igreja dele? Ele chama o cara que mais queria tomar a igreja dele, o tal do Coré, e fala assim, rapaz, faz isso não, cara, faz isso não. Você não tem graça para isso. Você foi chamado para ser levita. Tu não faz ideia do que é ser sacerdote. Moisés ainda dá conselho para o rebelde. Ele fala assim, cara, esse negócio de ser sacerdote é uma furada. Se você não foi chamado para isso, não se mete nisso, isso vai ser trem ruim para você. Cara, ele chama o rebelde e diz assim, cara, deixa de ser bocó. Você não nasceu para ser sacerdote. Ele ainda dá conselhos. Vamos andar mais um pouquinho, só mais um bocadinho. E eu gosto desse exemplo aqui. O tal do Davi. Davi com Saul. É forte, Brasil, isso aqui. 1 Samuel, capítulo número 24. Saul está pegando no pé de Davi. Vamos lá, abre aí para mim. 1 Samuel 24, 17 a 19. Vou ler esses 2 textos aqui. 1 Samuel 24, 17 a 19. Disse a Davi, Saul falando, né? Saul falando. Disse a Davi, mais justo és do que eu, pois tu me recompensaste com o bem, e eu te paguei com o mal. Quem está falando isso é o tal do Saul. Olha lá, 18. Mostra-me hoje que me fizeste bem, pois o Senhor me havia posto nas tuas mãos, e tu não me mataste. 19. Porque quem há que, encontrando um inimigo, deixa ir por bom caminho, o Senhor te pague com o bem, pelo que hoje me fizeste. Tem uma hora que quando você não reage, até o teu inimigo te abençoa. Ouça o que eu vou dizer para você. Tem uma hora que a tua confiança em Deus constrange tanto que até aqueles que te perseguiam vai dizer assim, não dá para vencer esse não. Foi o que aconteceu com os filhos teus, com Isaac. Depois de entulhar 4 poços, o rei falou assim, cara, faz o seguinte, não dá para vencer vocês, seu Deus, não. Então trata de me abençoar. Trata de me abençoar. O filisteu reconhece quanto Deus era com Isaac, ao ponto de pedir que ele orasse por eles. Então, para que reagir? A reação é um atestado do eu.
Eu tenho que me vingar, eu tenho que fazer. É aquela história, foi feito comigo, não foi feito com Deus. Então eu que tenho que tirar a solução. Eu é que tenho que resolver. Eu é que vou resolver. Eu fui traído, eu traio. Eu fui roubado, eu roubo. É olho com olho, é dente com dente. A quarta grande tentação a ser vencida é a tentação da reação. Existem três verdades, três analogias que Jesus fala sobre esse ponto. Ele fala sobre o rosto, ele vai falar sobre a túnica e a capa, e ele vai falar sobre a caminhada. Três coisas que Jesus diz. Ele diz assim, se alguém bater no teu rosto, direito, dá o esquerdo. Depois ele vai falar, se alguém lhe pedir a túnica, dá também a capa. E depois ele vai dizer assim, se alguém lhe pedir para caminhar uma milha, anda duas. Essas três analogias de Jesus falam sobre três situações. Falam sobre honra, falam sobre bens e falam sobre vontade. Eu vou repetir, honra, bens e vontade. Bater no rosto é um ato de desonra. Porque o que Jesus está falando não é um bater físico. Bater no rosto é humilhação. A ideia de bater no rosto é o máximo da humilhação que alguém pode fazer com o outro. Não se trata da ação física, mas do insulto. O foco não é causar lesão, ele está falando do abuso verbal. Alguém que lhe ofende, alguém que lhe insulta. Ele está dizendo assim, se alguém lhe insultar, lhe ofender, se alguém comprometer a sua honra, eu não sei se você entende o que eu estou dizendo a respeito disso. Principalmente os mais antigos sabem. Papai diz assim, nunca se bate no rosto de um homem. É ofensa. Bater no rosto é humilhação. Bater no rosto é humilhação. O foco aqui não é agressão física. Bateu aqui fisicamente, agora bate aqui. Ele está dizendo assim, se alguém lhe fizer uma ofensa, se alguém for contra a sua honra, não vá saindo retalhando esta pessoa, mas deixa que eu vou me responsabilizar e honrar você. 1 Pedro capítulo 2, versículo 23. Jesus deixa o exemplo. Volta no 22, por gentileza. 21. Olha lá. Por isso, quando foste, portanto, para isso foste chamado. Pois que também Cristo, presta atenção, Cristo sofreu no vosso lugar, deixando-vos os exemplos para que sigais os seus passos. Diga assim, Cristo deixou o exemplo para ser seguido. 22. O qual não cometeu nenhum pecado, nem dolo algum se achou na sua boca. Ou seja, não houve erro nele. Pois quando ele era ultrajado, o que ele fazia? Eu não ouvi. Fazia o quê? Você está entendendo? Diga assim, Cristo deixou um exemplo para a gente seguir as pisadas dele. Quando ele era insultado, quando lhe batiam no rosto, ele não devolvia. Ele não só ensinou, mas ele praticou. Ele diz assim, quando faziam ameaças, não lhe faziam ameaças, mas entregava aquele que julga retamente. Deixa eu explicar o que Jesus está falando. Jesus está falando assim, quando alguém era contra Jesus, em vez dele tentar tirar satisfação e ele mesmo resolver, ele entregava. Fala assim, ele entregava aquele que julga retamente. Vamos fazer um rápido exercício. Diga assim, aqui é Deus. Fala assim, faz comigo assim, olha lá. Aqui é Deus. Aqui no meio sou eu. Ou aqui no meio é uma pessoa. E aqui sou eu. Diga assim, aqui é Deus.
Aqui tem uma pessoa e aqui estou eu. Quando essa pessoa, faz assim, quando essa pessoa comete uma injustiça contra mim, e eu cometo uma injustiça contra ela, e ela comete uma injustiça contra mim, e eu cometo uma injustiça contra ela, Deus fica olhando lá de cima, bocó. Porque tem 3 pessoas no relacionamento. Deus, você e a pessoa. Se a pessoa fez algo contra você, e você fez contra ela, Deus lá em cima fica de braços cruzados, dizendo assim, até quando vai ficar nessa briguinha aí? Mas diga assim, quando essa pessoa, ela vem contra mim, e ao invés de ir contra ela, eu entrego a quem julga retamente, Deus cuida dessa pessoa. Em outras palavras, quando alguém faz uma injustiça contra mim, e eu estendo o braço como reação para resolver, Deus cruza os braços dele. Mas quando alguém vem contra mim, e eu cruzo os meus braços e entrego para ele, ele estende a mão e resolve. A pergunta é, quem você acha mais competente para resolver uma injustiça? Você ou Deus? Então, para que você vai continuar reagindo? Por que você continua reagindo? O primeiro exemplo que Jesus dá é, quando alguém vem contra a sua honra, lhe batendo na face direita, sabe? Dar à esquerda significa entrega para Deus. Não vai ser eu que vou a forra. Se eu dou um soco no Tiago, eu espero que o Tiago me devolva um soco. Mas se eu dou um soco no Tiago e o Tiago entrega para Deus, o soco vem de Deus. O segundo exemplo que ele dá, se o primeiro exemplo é o rosto, que significa honra, o segundo exemplo que ele dá é bens. Quando alguém lhe tira uma túnica, e túnica era como se fosse uma camisa, né? Se alguém lhe tira uma túnica, você pega a sua capa, né? Como se fosse um paletó, você pega a sua capa e dá para ele. Se alguém quer lhe tomar uma camisa, dá o paletó também. Aplicando um português para você entender. Se alguém lhe tomar uma camisa, lhe tomar um bem, sabe? Deixa eu levar mais coisas que isso. O foco da pessoa disposta a causar prejuízo, tomando o que é nosso. Interessante que Jesus usa o exemplo, não de grandes prejuízos, mas de pequenos prejuízos. Jesus usa o exemplo de coisas simples, que facilmente podem ser repostas por nós. Jesus pode ter dito assim, se alguém lhe tomar a sua casa... Mas por que Jesus usa exemplos de coisas simples? Que ele está dizendo assim, se você aprender a lidar com essas coisas simples, não reagindo, você nunca vai precisar lidar com as coisas grandes. Entenda que aqui, e alguns estudiosos concordam com isso, não está em foco o sustento da casa. Ele não está dizendo assim, se alguém lhe prejudicar no seu sustento, ele está dizendo assim, se alguém pegar alguma coisa sua, sabe? Ela devolve, entrega. Gente, é muito duro quando você tem o coração preso em alguém que te deve. Fala a verdade. Quem é que já emprestou dinheiro e não recebeu? Dói mais quando é de um parente. Sabe o que acontece? Quando você fica aquilo na cabeça, aquele parente, ele passa a ser indesejado para você. Por causa de uma ocasião, isso foi em 1996, nós estávamos no Canadá, numa conferência. Eu, a pastora Mirna e um casal de pastores. E eu ouvi uma pessoa pregar sobre isso. E na hora que a pessoa estava pregando, me passou aquela lista, né? Fulano me deve R$10, o outro me deve R$100, o outro me deve R$200, o outro me deve R$5.000, o outro me devia uma fortuna em dólar. Eu tinha uma lista
brincando, de umas 20 pessoas que me deviam dinheiro. E nunca pagou. E meu coração estava preso por causa desse negócio de dinheiro. Chamei a pastora, falei, amor, você está pensando o que eu estou pensando? Ela falou, estou. Eu falei, vamos liberar essa granaiada toda. Vamos liberar essa turma. Porque quem está preso somos nós. Por isso que a Bíblia diz, é melhor ser dado que você emprestar. E quando você perde algo, se você ficar preso nisso, se você não liberar isso, se você não der a túnica também, se você não der a capa, esse bem vai lhe trazer prejuízos emocionais e pode comprometer a sua vida. Se o primeiro exemplo que Jesus dá fala sobre, sabe, a ofensa à honra, o segundo exemplo ele fala sobre bem, o terceiro exemplo ele fala sobre caminhar uma milha, fala sobre vontade. Deixa eu explicar para você. O terceiro exemplo que Jesus dá, que você não pode reagir, é sobre vontade. Por quê? É assim, se alguém lhe pedir para andar uma milha, anda uma segunda. Agora você precisa entender o contexto daquela ocasião. Israel estava debaixo do domínio romano. E existia uma lei que um soldado romano, ele tinha o direito de pedir a um judeu que levasse as suas ferramentas por uma milha, 1,6 km. Então, se ele está vindo da guerra, se ele tem as espadas dele, ele podia chegar e dizer assim, leva para mim. E o judeu era obrigado a levar. Era uma lei. Então, se eu estou carregando algo, vem cá, Lucas. Vem cá, Lucas. Eu estou carregando algo aqui, eu sou um soldado romano. Eu estou carregando algo. Eu vi o Lucas. Não importa se o Lucas quer ou não. Não importa a vontade do Lucas. Agora eu quero. Ainda que ele não queira. Eu digo, carregue isso aqui para mim por uma milha. Se o Lucas for reativo, ele diz assim, em vez de você ficar bravo, porque você não fez por ter vontade, diga assim, eu carrego 2. Obrigado. Ele vai dizer assim, eu carrego 2 milhas. Ele está dizendo assim, cuidado para você não reagir quando alguém for contra a tua honra, quando alguém for contra a tua vontade, ou quando alguém tocar nos teus bens. É forte isso, né? Se você aprender a fazer isso, você aprendeu que você confia no Senhor. O ato do perdão não é praticar justiça, mas deixar que a justiça seja feita, não por mim nem por você. É entregar para quem tem competência de fazer, Deus. Finalmente, o último ponto. A quinta tentação que nós precisamos vencer. Qual é a primeira? Diga assim, ira. A segunda? Rapaz do céu. Imoralidade. A terceira? Honra. E a quarta? Reação. Né? Qual é a quinta? A quinta é vingança. Parece com a quarta, mas não é. É que nem Dedorex. Parece, mas não é. Né? Pagando o mal recebido por causa do bem que recebeu. Ou seja, amando aos que te odeiam. Do versículo 43 ao versículo 48. Versículo 43 ao versículo 48. Ele vai dizer assim, ouviste que foi dito. Amarás ao teu próximo, odiarás o teu inimigo. Essa era uma lei. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos. Orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filho do Pai Celestial. Ele está colocando uma condição. Você só se torna parecido com Deus quando você age como Deus. Um filho só se parece com o pai quando ele age como o pai. Porque ele faz nascer o sol sobre os maus e os bens, e vira chuva sobre os justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tereis?
não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem o gentio a mesma coisa? Portanto, sede vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai. A quinta e última tentação, ela não fala só de você não reagir, mas ela fala de, além de não reagir, você agir favoravelmente a quem te desfavoreceu. Se até a quarta tentação, e principalmente a quarta tentação, você não reage, a quinta é, além de não reagir, abençoa. Então, se uma pessoa te prejudicou, você não só não pode reagir, como você precisa abençoar essa pessoa. Além de não praticar a vingança e perdoar, existe um passo a mais: ceder e abençoar. O que Jesus está dizendo é não retribuir o mal com o mal, antes pagar o mal com o bem. Ou seja, além de não se vingar, ceda, faça o bem. Por quê? Além de não buscar os meus direitos, ainda beneficio o meu inimigo, porque esta prática foi a prática que Deus operou na minha vida e na sua vida. Eu e você traímos Deus. Eu e você demos as costas para Deus. Eu e você mentimos contra Deus. Eu e você pecamos contra Deus. Eu e você entristecemos Deus. E Deus mandou Jesus para te perdoar, sim ou não? Só que Ele não só apagou o seu pecado, Ele garantiu uma eternidade. O que Ele está dizendo é, como Deus agiu, Ele não devolveu o mal com o mal, mas além de não devolver o mal com o mal, Ele colocou um bem sobre o mal que você merecia, sobre o mal que eu merecia. Um dia eu fiquei pensando sobre essa questão da misericórdia e da graça. E me veio uma analogia muito interessante. Misericórdia é não pagar pelo que deve. Fez um erro, e alguém foi e usou de misericórdia. Pegou a sua miséria, aquilo que você fez, em vez de te punir, te perdoou. Graça é que, além de perdoar, a pessoa ainda te abençoa. Graça é o que ela te dá, mesmo que você não mereça. Em outras palavras, o que é a misericórdia? É não receber o castigo por aquilo que nós merecíamos. E a graça é que, além de não receber o castigo, nós ainda recebemos um benefício. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Deixa eu fazer uma ilustração para você entender. Existe uma lei no Brasil que você não pode estar acima de 148 km por hora numa estrada. Se você está em cima de 148 km por hora numa estrada e o guarda te pega acima de 148, ele não só te para, multa, mas você tem que ir diante de um juiz para você ser julgado. Você não pode passar de 148 km por hora. Agora imagina, eu tenho um amigo que passou por isso, né? Agora você imagina, você está com pressa, está atrasado para o culto, está pegando a estrada e foi pego a 160 por hora. Aí o guarda prende você e fala assim, vai para o juiz. Mas seu guarda, Deus. Aí chega diante do juiz, o juiz fala assim, por que você fez? Misericórdia, seu juiz, tenha misericórdia. Eu estou com criança pequena, eu ia para o culto, eu sou crente. Foi sem querer, querendo, já dizia o profeta Chaves, sabe? Foi sem querer, querendo. Aí o juiz olha assim, se compadece com a sua misericórdia. Ele tem misericórdia de você, diz assim, tá bom, vai embora, te libero. Aí você sai todo feliz, né? Não recebeu uma punição que você merecia. Aí quando você está lá na porta, o juiz grita, fulano!
Aí você volta tremendo, vai ver que mudou de ideia. O juiz pega e fala assim, ó, vamos fazer o seguinte. Além de não te impor uma multa que você precisava, está aqui 100 para te ajudar no combustível para ir embora. Quando ele não te puniu, isso foi misericórdia. Quando ele te deu 100, isso foi graça. Deus, ele não só usou de misericórdia para com os nossos erros, nos perdoando dos nossos delitos, mas ele usou de graça, nos dando uma garantia da vida eterna. E o que está em questão é exatamente isso. Você tem que tratar o seu inimigo com misericórdia e com graça. Você não só não pode reagir, você não só perdoa, mas como você abençoa. O que o texto vai dizer? O texto vai dizer assim, sabe, você precisa pagar o mal com o bem, amar aqueles que te odeiam e ainda orar por eles, abençoá-los. Nessa parte nós aprendemos 3 lições. Primeira lição, nós estamos diante de uma ordem e não de uma sugestão. Jesus diz, eu porém vos digo, amai os vossos inimigos. Ordem. Ele não está sugerindo. Amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei o bem aos que te odeiam, orai pelos que te maltratam e vos perseguem, porque essa é a única maneira de você se assemelhar ao seu Pai e ser achado filho de Deus. É perdoar e ainda dar uma bênção de lambuja, dar uma colher de chá. Deixa eu voltar a um exemplo que para mim fala muito bem sobre isso. Abraão. Abraão no capítulo 13, tem 4 cenários aqui. Abraão no capítulo 13 de Gênesis, ele é prejudicado por Ló. Ele recebe um prejuízo por Ló. O que ele faz? Ele perdoa Ló e deixa Ló escolher. Ló vai embora. Né? Então, cenário número 1, Abraão não se vinga de Ló. Abraão não paga o mal que o Ló fez com ele com o mal. Cenário número 2, ali em Gênesis 14, Abraão sai para fazer uma guerra com 5 reis, porque eles tinham prendido Ló. Presta atenção, cenário número 1. Ló prejudica Abraão, Gênesis 13. O que Abraão faz? Abençoa Ló. E deixa Ló viver bem. No capítulo 14, ele descobre que Ló tinha sido preso. O cara que prejudicou ele, levou parte do rebanho, foi para o melhor lugar. Se é eu e você dizer assim, bem feito. Bem feito, eu falei que não podia tocar no ungido. Você nunca falou isso? Você nunca falou isso. Sabe o que Abraão fez? Foi guerrear uma guerra que não era dele, para defender alguém que tinha prejudicado ele. Cenário número 3. Gênesis capítulo 16. No cenário 2, Abraão vai lá, vence 5 reis e devolve Ló para a terra dele. Cenário 4, Gênesis capítulo 16. Deus fala assim, Abraão, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Abraão diz assim, Ló vai dançar. Porque Ló mora lá perto de Sodoma e Gomorra. Olha a cabeça de Abraão. Ele tomou um prejuízo, lutou uma guerra que não era dele para poder dar para o sobrinho tudo de volta. Agora o sobrinho está lá na bonança dele. Aí Deus, eu vou destruir aquele canto todo onde Ló mora. Aí Abraão começa, não, Senhor, por favor. Abraão começa a orar por Ló. Toda aquela negociação de 50, 45, 40, 35, é porque ele tinha Ló na cabeça. E ele intercede para que Ló não seja destruído. Uau! Presta atenção.
Pega os teus inimigos e não se vingue e ainda abençoa ele. Ore por ele. E ele fala, oh, não, não, não. Cenário número 4. Por causa da oração de Ló, no capítulo 18. Você vai ver que as orações de Abraão enviaram um anjo para salvar a vida de Ló. Segunda coisa, o que Jesus está falando aqui é uma condição. Terceira, é uma recompensa. Fala comigo assim, nesse texto, Jesus dá uma ordem, estabelece uma condição para vivermos uma recompensa. A ordem é amar, retribuir. A condição é para que você seja visto como filho de Deus. E a recompensa, ela está exatamente você se parecendo com Deus. Deus vai abençoar a sua vida. Amém? Aprendemos sobre as 5 grandes tentações. A partir da semana que vem, nós vamos entrar em 6 ações que são oriundas da consequência de nós entendermos que a felicidade está em Deus e não na maneira humana. Para isso nós precisamos vencer o nosso eu. Precisamos vencer o nosso eu, entregando para Deus e ainda abençoando pessoas. E nós vamos ver a partir da semana que vem como fazemos isso. Quais são as ações práticas que nós precisamos fazer para que isso possa acontecer. Você foi abençoado até aqui? Amém. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu posso terminar a série hoje, eu posso continuar. O que você quer? Poxa vida, obrigado, estava louco por ouvir isso. Gente, tem sido muito bom para mim. Particularmente tem sido muito bom para mim. Tem sido desafiador, muito grande. Eu tenho certeza que é isso que Deus quer que a gente trabalhe nesse tempo. Amém? Vamos nos colocar em pé rapidamente. Quero fazer uma oração. O que eu quero focar nessa oração? Ouça bem. Essas verdades, elas não são fáceis de serem vividas, mas elas não são impossíveis de serem vividas. Eu sei que de um jeito ou de outro, nem que seja a rabeta do chicote pega na gente. Quando não pega em cheio, pega de lado. Algumas coisas bateu na cabeça, né? Foi no ponto certo. As outras, quando eu estava começando a ficar bonitinho, dava uma lambudada de lado, pegava só a capinha do chicote. Agora presta atenção. Você acha que o propósito de Jesus foi trazer peso? Não. O grande foco é que essas coisas, elas nos preservam. Elas preservam o nosso relacionamento com Deus e com os homens. Isso vai tornar a nossa vida feliz. Porque viver o contrário disso é um inferno. É um inferno. E nós vamos começar a aprender a viver aqui na terra. Queria que você fechasse seus olhos, apresentasse a sua vida diante de Deus. Enquanto cantamos, qual a área que você precisa evoluir, crescer? Dentro dessas tentações, você precisa vencer a ira, você precisa vencer a imoralidade, você precisa vencer a reação, você precisa crescer em misericórdia e graça, você precisa vencer a vingança, você precisa vencer a desonra, a ausência de compromisso.
sei qual a área que você precisa vencer. Eu sei a área que eu preciso vencer. Eu queria que você apresentasse essa área diante do Senhor. Se alguma dessas áreas você precisa vencer, enquanto adoramos, você aqui presente, você na sua casa, apresente diante do Senhor a sua vida.